Tudo bem, turma, vamos lá. Ah, Nossa discussão hoje é um tema diferente um pouco dos outros anteriores, é um tema um pouquinho mais longo, tá? E o fato desse tema ser mais longo um pouco, a gente vai precisar condensá-lo aí no intervalo aí de 50 minutos, para que não fique muito cansativo também. Então, alguns detalhes, como detalhes de cada droga, muitos detalhes de cada droga, obviamente a gente não consegue ah, discutir aqui, mas nós vamos pincelar todo o tema de uma forma geral, vamos passar por todos os tópicos, esses módulos que eu dividi aí. Esses módulos, de certa forma, seguem mais ou menos uma subdivisão do meu curso de sedação analgesia, que dura 8 horas, mas aqui nós vamos condensar em 50 minutos. Ah, Em relação à analgosedação, ou sedação e analgesia, sedoanalgesia, qualquer termo é correto. Analgosedação é o termo científico mais utilizado aí fora. Ah, então, muito em evidência atualmente, em função do fato do último consenso considerar a falta de atenção na analgosedação como uma má prestação de serviço do ponto de vista de humanização. Então vocês vão ver qual que é a importância, sobretudo da analgesia dentro do ambiente de terapia intensiva, e aqui tudo que eu falar é para o ambiente de terapia intensiva, absolutamente tudo, e o quanto é importante a gente sedar cada vez menos os nossos pacientes e analgesiar cada vez mais. Agora, cuidado para não interpretar o que eu estou dizendo como utilizar doses altas de analgesia. Não é isso. Atualmente a gente usa doses mínimas de analgesia, associado a outros analgésicos, ou seja, é a analgesia multimodal, para que a gente consiga o máximo de analgesia com o mínimo, com a mínima dose de cada medicação. Já a sedação é o mínimo mesmo, é o mínimo de sedação ou nada, ou só quando o paciente precisar mesmo. Então, dito isso, que é a máxima da nossa discussão, o máximo de analgesia com o mínimo de droga, associação de drogas e o mínimo de sedação possível, se a gente terminar essa discussão hoje, mesmo que não tenha atenção a alguns detalhes de cada droga, mas lembrando de que no dia a dia a gente tem que correr atrás do mínimo de sedação e do máximo de analgesia, a gente já vai ter passado o recado dessa nossa discussão. Bom, como introdução, então, e conceitos iniciais, o último consenso oficial que nós temos de analgesia, sedação, é de 2018, o anterior era 2012. E o que tem de interessante nesse consenso, vocês percebem que o tema, o nome dele é muito longo, né? Sedação, analgesia, dor, delírio, imobilidade, sono, interrupção de sono. Então, se vocês lerem esse consenso, eu tenho ele, eu posso passar para quem quiser. A parte do delirium, ela é maior do que a soma de todas as outras partes dentro do próprio consenso. Então, delírio é uma coisa extremamente importante, não é o tema da nossa discussão, mas está diretamente associado à sedação e a alguns analgésicos. Então, a gente tem que evitar o delírio de qualquer forma no CTI, que eu já vou me adiantar aqui, a mortalidade do delírio isolado no CTI ele é próximo de 40%. É próximo de um choque séptico, é próximo de um choque cardiogênico. Então, delírio é algo a ser evitado a todo custo dentro da terapia intensiva e a gente faz isso de várias maneiras, de forma multimodal, e a gente vai discutir isso já já. Outra coisa importante que essa diretriz trouxe é que sedação, analgesia é um tema muito subjetivo. Então, por ter muita subjetividade, as orientações desses consensos são orientações com força baixa, de baixa potência, de baixa força. Então, só duas das 38 orientações do consenso são orientações fortes, são sugestões fortes por conta da própria subjetividade. Para diminuir um pouquinho a subjetividade deste consenso, eles trouxeram pacientes, e aí vocês vão ver que bacana, eles trouxeram pacientes sobreviventes da terapia intensiva que foram submetidos a alguns procedimentos invasivos e considerados procedimentos que causariam dor, e trouxeram esses pacientes para opinar na elaboração
do consenso. E é muito interessante que vocês vão ver. Muito bem. Após, então, esse consenso, eu atualizei de 2018 para cá, ele é o último, com alguns trabalhos mais importantes. Aqui tem três, principalmente três trabalhos importantes, que a gente não vai citar especificamente, mas é só para vocês virem que eles existem, que essa aula está atualizada e reatualizada logo após 2018, com essas meta-análises que estão aí. Gerenciamento de dor e sedação na terapia intensiva, esse 2024, o anterior é 2025 e esse aqui 2024 também, que é sedação em terapia intensiva, publicado na evidência do New York, na New York Journal of Medicine. Muito bem. Ah, como conceitos, então, iniciais, incluindo os pacientes como colaboradores e coautores, aquilo que eu falei para vocês, somente 2 das 37 recomendações são fortes em função da subjetividade. E, de uma forma geral, a avaliação periódica da intensidade ou da qualidade da analgesia, sedação e bloqueio neuromuscular, ela deve ser incorporada à rotina diária da monitorização em terapia intensiva. E quando eu falo rotina, não é só a rotina da nossa corrida de leito, que a gente sempre está questionando, precisa desse fentanil, precisa desse midazolam, precisa desse propofol, podemos reduzir ou não podemos reduzir, podemos usar uma droga de ação mais curta, podemos usar dexmedetomidina ou destrocetamina, podemos evitar aí benzodiazepínicos e reduzir opioides. Isso é uma pergunta que deve estar na cabeça de quem está na terapia intensiva no plantão a todo momento em que você está diante do paciente. A todo momento que você está lá, você tem que saber por que que justifica mantê-lo usando sedação e por que mantê-lo usando uma analgesia dentro da terapia intensiva. Essa avaliação ela pode ser através de scores metodológicos, ou seja, esses métodos devem ser precisos, simples, reprodutíveis, bastante disponíveis. Não dá para você fazer score e métodos de avaliação de sedação e analgesia de forma que eles não sejam simples ou precisos, ou seja, de forma que você tem que entrar numa tela de celular, uma na internet para poder avaliar item por item. Ninguém faria. Então eles são bastante simples, são bastante reprodutíveis. A gente faz isso de cabeça na beira do leite de forma muito rápida e nós precisamos fazer isso de forma rotineira. Ah, Aqui é só para mostrar para vocês que a tríade da anestesia ela é diferente da tríade da pseudoanalgesia ou da analgosedação dentro da UTI. Enquanto lá na anestesia eu preciso fazer uma excelente analgesia, uma sedação profunda e uso de bloqueador neuromuscular de forma sinérgica para que eles tenham menores doses e menores efeitos colaterais, na terapia intensiva eu tenho que pensar na analgesia para evitar a dor, mas não para aprofundar o paciente, até do ponto de vista de humanização, usar a sedação para evitar agitação, desconforto e, sobretudo, trazer amnésia para os pacientes que precisam e evitar de todas as formas o delírio, usando medicações que dão menos delírio, reduzindo doses diariamente e fazendo o exercício de redução de dose de sedação a todo momento. Dessa forma, a gente consegue a maior eficácia e melhores resultados claros, tá? Bom, isso aqui eu coloquei aqui só para vocês entenderem que o Consenso Brasileiro sobre Analgesia e Sedação, de 1999, já havia concluído de que a humanização é o objetivo fundamental da medicina e nesse contexto, a analgesia é um papel importantíssimo que entra não só nas boas práticas, mas nas boas práticas de humanização também, desde 99. Então, ou seja, faz mais de 20 anos que a gente já tem essa orientação de evitar a oversedação e o que se vê de uma forma geral em todos os CTIs é uma atenção não tão importante devida à sedação dos pacientes de uma forma geral. Muito bem. Sedação como conceito, ela engloba um espectro bastante amplo, mas de forma geral,
é o estado de vigilância. Quanto menor o estado de vigilância de forma artificial, mais sedado o paciente está. E toda vez que eu penso em sedação, eu penso em hipnose e, sobretudo, em depressão do comando neural. Essa depressão pode ser tão importante ao ponto do paciente perder alguns drives importantes que ele tem ou que ele deveria ter e na realidade eles estão abolidos em função da oversedação. De uma forma geral, sedação, a indicação é no paciente ansioso e agitado, mas não no paciente ansioso e agitado que está me incomodando como plantonista. É no paciente ansioso e agitado que está se colocando em risco em função da agitação e da ansiedade. E, sobretudo, naquele paciente que precisa de amnésia. Ele não precisa saber o que está acontecendo com ele. Então, por exemplo, não é tema da nossa aula, mas por que que a gente ceda um paciente quando você vai fazer uma intubação, por exemplo? Estou usando isso como exemplo, tá? Aleatório. A gente só ceda o paciente que vai fazer, que vai ser intubado, se ele tem sensório, se ele precisa de amnésia. Se ele não tem sensório, você vai intubar um paciente em Glasgow 3, ele não precisa de sedação, ele precisa de analgesia. E aí a gente faz com opioide, depois bloqueio muscular. Então não se faz, por exemplo, etomidato, propofol, midazolam, num paciente que vai ser sedado com nível de consciência rebaixado e que não tem sensório para lembrar do que está acontecendo. E a gente não precisa utilizar. E nos pacientes no dia a dia, o raciocínio é muito semelhante. Com relação à dor, obviamente, aí já é mais sensorial, é mais subjetivo ainda, é um quadro de experiência desagradável de caráter sensorial e tem alta prevalência na UTI. Por que que eles chamaram, então, onde eu queria chegar? Por que que eles chamaram? E a analgesia, obviamente, é a supressão da dor, tá? Muito simples. Por que que eles chamaram, então, os sobreviventes da terapia intensiva? Primeira coisa, esses sobreviventes da terapia intensiva foram chamados porque antes disso saiu um trabalho que mostrou que 6 meses depois de receberem altas do CTI, os sobreviventes da terapia intensiva, aqueles pacientes submetidos a procedimentos invasivos dentro da terapia intensiva, 6 meses após, quando chamavam esses pacientes para serem entrevistados e pediam para que eles falassem pouquíssimas palavras, preferencialmente em uma ou duas palavras, o que vinha à mente dele, primeiro, quando falavam para ele terapia intensiva, ou CTI, ou UTI, 70% ou 75% deles falavam dor. Então, a experiência do paciente da terapia intensiva, mesmo aquele que ficou grave, que teve mortalidade alta, que você salvou, que você curou, que fez tudo o que tinha que fazer, a primeira coisa que ele lembra durante os primeiros 6 meses, pelo menos, que depois não tem trabalho mais para frente, é da dor que ele sentia. Algumas de dor de procedimentos simples, como uma picada para coletar uma gasometria, e outras de dores mais importantes, procedimentos invasivos, drenos e tudo mais. Então, dor é algo que a gente tem que perseguir dentro da terapia intensiva de forma igual ferrinho de dentista para a gente correr atrás da analgesia de forma importante. Muito bem. Ah, é difícil você avaliar a dor num paciente que está sedado, que está em ventilação mecânica, ou, entre aspas, analgesiado. É difícil, porque ele está quieto, ele está sedado, ele está analgesiado, ele não responde. Então, a gente tem uma tendência a avaliar sinais vitais. Toda vez que um paciente tem uma taquicardia, uma pequena agitação, a gente pode imaginar que é dor e a gente deve sim imaginar que é dor, mas lembrando que os sinais vitais não podem ser usados de forma isolada. Aumento da frequência cardíaca, eu tenho dezenas de causas dentro da terapia intensiva. A dor é uma delas. Eu tenho que perseguir, tem que vir na minha cabeça inicialmente, mas eu afasto as outras causas para agir na dor. Então, apesar delas não poderem ser usadas de forma isolada, elas são sim uma pista importante para avaliação apropriada da dor, e a gente usa então os scores, as escalas que são rápidas, fáceis de serem efetuadas na beira do leito. Com relação de uma forma geral, entre as estratégias de sedação e analgesia, a interrupção diária da sedação é algo que atualmente a gente tem uma falsa impressão de que quando eu estou usando sedativos de ação curta, eu não devo fazer interrupção diária, é um erro. Eu devo sim fazer a interrupção diária ou a redução diária desses pacientes, até para saber qual é a resposta dele a uma dose menor daquilo que eu estou utilizando. Se eu não sei, eu tenho que tentar reduzir
ou suspender, obviamente, quando a gravidade permitir. Não só daquelas medicações que estão metabólicos ativos, que acumulam gordura, que recirculam e que indiscutivelmente eu tenho que fazer interrupção diária, porque os metabólicos ativos mantêm a sedação. A gente vai eliminando esses metabólicos ativos, e se ao eliminar, o paciente despertar e ainda precisar manter sedado, aí eu volto à sedação. Se eu não faço isso, esses metabólicos ativos vão acumulando, 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 e depois, quando eu tiro a sedação desse paciente, não é incomum ficar 3, 4 até 5 dias para despertar. E isso é comum, obviamente, no uso de benzodiazepínicos, no meio de longa ação, e o mais utilizado aqui no nosso meio é o midazolam. Então, vocês já viram isso, sobretudo os pacientes que usaram doses altas de midazolam, ou aqueles que têm disfunção renal e que usaram midazolam, dose para status, você tira o midazolam, quando ele não é etilista pesado, drogadito pesado, a metabolização é normal, leva 3, 4, 5 dias para despertar, e nesses 3, 4, 5 dias, pelo menos 2 tomografias de crânio ele ganha. Então a gente tem que evitar esse tipo de coisa a qualquer custo. E essa sedação baseada em analgesia, apesar de ser um contrassenso teórico, porque são coisas diferentes, se eu puder usar um analgésico que também traz um rebaixamento de percepção de sensório e deixar o paciente confortável, é melhor usar só o analgésico. Caso contrário, eu associo aí a sedação. Com relação à promoção do sono, é algo que a gente tem que correr bastante atrás dentro da terapia intensiva, controle da luz, ruído, diminuir estímulo, proibir que de noite as luzes sejam acesas de forma muito frequente, dentro da terapia intensiva, tomar o cuidado com relação ao som. Eu participei de um trabalho uma vez no Hospital Belcor e que a gente colocava um decibelímetro dentro do CTI escondido para ver, não para gravar, mas para avaliar o grau de ruído. E o grau de ruído era uma coisa absurda de noite. Aí a gente foi correr atrás para ver o que estava acontecendo e conseguiu diminuir o índice de delírio aí a longo prazo, um trabalho que continua, que depois eu saí, eles continuaram, conseguiram mostrar que a redução do ruído estava nitidamente associada à redução ah, do delírio, tá? Hoje a gente já é consagrado isso, todo mundo já sabe, enfim. E a abordagem, obviamente, ela deve ser multidisciplinar. Essa abordagem multidisciplinar é extremamente interessante. Eu vou mostrar um exemplo para vocês aqui agora. Olha só. Em 2022, eu resolvi voltar algumas noites na semana lá no CTI, durante o dia que eu estava lá, e voltando 2 noites na semana, geralmente era terça e quinta, para conversar com alguns plantonistas da noite, para mostrar para eles, dentro de um papel impresso bonitinho, uma página só, que existia dentro da terapia intensiva uma medicação além do midazolam. Existia uma destrocetamina que a gente poderia utilizar, existia um propofol que a gente poderia utilizar, existia dexmedetomidina que a gente poderia utilizar. Naquela época era até mais controlado, hoje a gente pode utilizar com um pouquinho mais de liberdade. E aí a gente começou a fazer esse trabalho para tentar reduzir o número de ampolas de midazolam, o número de incidência do uso de midazolam. Isso durou aí alguns meses, uns 3 ou 4 meses. Então, até agosto de 2022, a gente vinha com a média de aproximadamente 3.500 ampolas de midazolam por mês de uso dentro só do nosso CTI dos 80 leitos. Essas 3.500 ampolas eram divididas mais ou menos de forma igualitária, 1.500 no segundo andar, 2.000 no quarto andar. Eu ficava muito no segundo andar, então eu corria atrás de tentar evitar o uso do midazolam, talvez por isso a gente usaria um pouquinho menos. E depois dessa discussão simples, individual, que durou aí 2, 3 meses, com alguns plantonistas que não foi a maioria dos plantonistas, foi a minoria, a gente conseguiu reduzir em aproximadamente 1.000 ampolas por mês, caindo aí no segundo andar, onde eu estava mais de cima, de 1.500 para 900 e de 2.000 para 1.500 no quarto andar. Ou seja, aí você me pergunta, Fábio, mas não usou midazolam, mas usou uma outra droga. E a gente sabe que tem um efeito custo. A ketamina, ela é um pouco mais cara que o midazolam. Quando você faz a solução de midazolam, que tem mais ampolas do que a solução de ketamina, o preço quase que se equipara, mas a ketamina ainda fica um pouquinho mais cara. Mas se você pensar que você consegue reduzir, se conseguir reduzir pelo menos um dia de ventilação mecânica desse paciente, a droga está paga. Tá? A diferença está paga. Então não há dúvidas de que a gente precisa usar o mínimo de benzodiazepínico de ação longa dentro da terapia intensiva, mas utilizá-lo quando precisa. Ele tem as suas indicações. Não é o bicho-papão. Muito bem. E aquelas escalas que eu falei para vocês, todo mundo aqui já conhece.
A escala de sedação é a escala de Hess, e de uma forma geral, a orientação é que o nosso paciente fique entre -1 e +1, ou seja, que levemente sonolento, alerta calmo responsivo e, no máximo, intranquilo, mas não agitado. Então, paciente -1, 0 ou -1 é o paciente ideal. O que eu não posso é, de noite, deixar o paciente em RAS -4, para que eu possa ficar em -2, -3 no meu plantão. Então, é necessário que a gente acompanhe esses pacientes, oriente a enfermagem, passe para a enfermagem qual que é o grau de sedação, qual que é o grau de vigília que você quer buscar de cada paciente, para que o gnomo que passa de noite aumentando o midazolam de todo mundo pare de passar, tá certo? Bom, com relação à sedação, então, todos os efeitos colaterais da sedação excessiva são péssimos, todos são péssimos, está descrito aí, perda de massa muscular, trombose venosa profunda, escara de decúbito, isso vocês veem diariamente. Não porque a gente só faz isso de forma muito indiscriminada, mas os pacientes que chegam para a gente com mais de uma semana em outro serviço, principalmente unidade de pronto atendimento, onde o volume é grande, eu acredito que mais de 90% já vem com grau de lesão. Então, esse cara de decúbito a gente tem que evitar. Lesão nervosa por compressão, delírio ao danado aparecendo aí de novo. Pneumonia da ventilação mecânica, gastroparesia e aí vai, tá? O delírio está sempre em negrito por conta da mortalidade dele, a gente tem que evitar. E uma das maneiras de evitar o delírio é usar o mínimo de benzodiazepínico possível, sobretudo nos pacientes idosos. Então, os representantes benzodiazepínicos aí, midazolam é o mais comum, o restante são medicações de ação de uso enteral, Propofol, Precedex, desmedetomidina e a destrocetamina são todas drogas que estão disponíveis no nosso serviço e a gente pode utilizar de forma até mais liberal. Com relação aos benzodiazepínicos, midazolam é o componente mais, é o representante que a gente mais usa de forma venosa. Volto a dizer, medicações hipnóticas, ansiolíticas com efeitos notáveis de amplo índice terapêutico. Quem não fica tranquilo quando você liga o midazolam 5, 10 ml hora na solução, o paciente apaga, fica ótimo para a agitação. Mas se ele estava agitado anteriormente, não estava se colocando em perigo, e essa agitação não estava fazendo aumento de ganho muscular desnecessário, esse paciente pode ficar levemente agitado ou você utiliza uma outra medicação, mas cuidado com a midazolam de uso longo, tá certo? Tem uma propriedade anticonvulsivante importante, semelhante do Propofol, mas a gente usa benzodiazepínico midazolam em função de uma outra característica do Propofol, que é a síndrome de difusão em dose alta. E pode causar amnésia retrógrada, aquela amnésia que antes de fazer uma indução anestésica com midazolam, você quando acorda, você lembra de até o momento que você saiu do quarto, mas não lembra do período que você foi do quarto ao bloco cirúrgico, por exemplo, receber a medicação para fazer um procedimento cirúrgico. Então causa uma amnésia anterógrada um pouquinho, depressão da respiração, enfim. E também, assim como o opioide, pode desenvolver tolerância. A gente viu muito isso no COVID. Pacientes no COVID usando doses extrapoladas de várias associações de sedação e não sedava, porque precisava ficar totalmente entregue na ventilação mecânica. Agora, sedação não traz efeito analgésico, tá certo? E pode desencadear delírio, a gente tem que tomar cuidado. Midazolam, esse aí, duas apresentações mais comum, lembrando que ele tem um metabólito ativo, o midazolam não recircula. O midazolam tem um metabólito ativo de excreção renal, que tem um tempo de ação muito mais longo do que a própria droga ativa. O tempo de ação dele é muito mais longo, mas tem uma potência muito baixa. Então, quando você acumula metabólitos ativos no midazolam, que é este metabólito aí, alfa-hidroximidazolam, por uso em doses altas de midazolam, esses metabólitos ativos, quando não excretados de forma correta pela excreção renal, eles ficam fazendo a sua função de sedação. E agora eles têm uma sedação mais potente por conta do acúmulo, por conta da quantidade que estão acumuladas. E aí é o paciente que usa em doses altas e que leva 3, 4, 5 dias para despertar. Um exemplo que eu citei é o paciente em status epilépticos. Um outro componente, então, do Propofol, que é o leitinho da amnésia, todo mundo ficou conhecendo o Propofol no mundo aí depois do Michael Jackson. É uma medicação muito boa como sedativo, de alta potência, de ação curta, assim como o midazolam traz também repercussões hemodinâmicas de hipotensão. Uns acham que o Propofol traz repercussões mais importantes, é que o Propofol também tem uma potência alta, mas ele precisa de uma infusão um pouquinho maior do que o midazolam. Então, essa equiparação ele traz disfunções
hemodinâmicas. Potencializa a ação inibitória central do GABA, isso não é novidade para ninguém, tem uma ação ultra curta, e ele é branco justamente porque ele é diluído em óleo de soja. Ele é lipossolúvel, ele não é hidrossolúvel. E por não ser hidrossolúvel, ele não pode ser diluído em soro, ele sempre uso puro. Então, quando vocês verem lá na bomba de fusão, Propofol puro, risca aquele puro lá que dá um pouquinho de vergonha, porque ele é sempre puro, ele nunca é diluído, tá certo? E aí, como ele é leitoso demais, por ser uma emulsão lipídica quase que pura, ele dificulta a entrada de triglicerídeo de cadeia média na célula muscular. Dificultando a entrada desse triglicerídeo, a célula entra em apoptose, sobretudo a célula muscular. A célula muscular é que usa triglicerídeo para sua energia, diferente da célula cerebral. Não só a célula muscular, mas a mitocôndria também. Então, em função da não entrada do triglicerídeo da cadeia média dentro da célula muscular, pelo uso e dose alta, em mais de 72 horas do Propofol, essa dose alta equivale a 5 miligramas por quilo por hora, o que na prática, um paciente de 80 quilos é o Propofol a maior ou igual a 40 ml hora. Então, se o paciente seu lá, 70, 80 quilos, está usando Propofol 5, 8, 10 ml hora e você está preocupado em tirar o Propofol no segundo, terceiro dia por conta da síndrome de infusão do Propofol, não precisa se preocupar. Ele vai fazer isso em doses mais altas. Então, é só quando atingir essa dose cumulativa de 5 ml hora por 72 horas que ele começa a fazer lesão mitocondrial, apoptose e hipertrigliceridemia, obviamente, rabdomiólise, insuficiência renal, acidose metabólica, hipertermia, essa síndrome da infusão do Propofol que a gente tem que tomar cuidado quando utilizado. E é por isso que a gente não utiliza o Propofol habitualmente para tratar todo o período do paciente em estados epiléticos. Porque para usar a dose de status, eu precisaria usar 5 miligramas por quilo por hora. E às vezes os nossos pacientes em status ficam 3, 4, 5, 6 dias fazendo eletroencefalograma até inibir o status para você começar a reduzir. Até atingir nível sérico das drogas enterais para você começar a reduzir. Se a gente poderia usar Propofol? Poderia. Mas neste caso, desde o início, ele invariavelmente ia chegar a síndrome de fusão do Propofol. Mas é uma ótima medicação, como por exemplo, quando você começar a retirar o midazolam desse paciente, você substituir midazolam por Propofol se quiser ser mais literário, tá certo? Com relação ao Propofol benzodiazepina, esse é um trabalho clássico que mostra tempo de extubação, não há dúvida, você vê que alguns trabalhos até tocam a reta, mas de uma forma geral, quando a gente avalia o consenso de todos eles aí, a meta-análise, há um claro favorecimento do Propofol em detrimento do benzodiazepínico em relação ao tempo de extubação. E é o que a gente estava tentando lá desde 2002, reduzir o uso de benzodiazepínico para a gente conseguir não só delírio, mas para a gente reduzir o tempo de extubação, para a gente reduzir tempo de permanência no CTI, reduzir PAV, reduzir delírio, reduzir uma série de coisas e também reduzir custo. Bem? Muito bem. A outra droga sedativa, que é a dexmedetomidina, a gente usava com mais rigor anteriormente, hoje a gente usa ela com mais liberdade em função do custo que reduziu. Hoje o custo dela é muito semelhante ao custo do Propofol, bastante semelhante. Dependendo da compra, o Propofol, o Precedex fica até eventualmente um pouquinho mais barato, mas o que era perfeito até então é uma droga que poderia fazer sedação cooperativa, ou seja, deixar o paciente em RA 0 ou -1, porque ela tem uma facilidade de não trazer depressão respiratória, então você pode utilizar num paciente que esteja eventualmente agitado fora da ventilação mecânica com bastante segurança, é uma droga de escolha para esses pacientes, inclusive. É uma droga que faz sedação por curtos períodos e não deprime o sistema respiratório, que é o mais importante. No entanto, atualmente, um daqueles trabalhos que eu mostrei lá na frente de atualização, atualmente a sugestão é que, se você precisa de uma sedação profunda no seu paciente, o Precedex não mostrou benefício em relação ao Propofol, por exemplo, tá certo? Então, Precedex é uma droga muito boa para fazer um desmame de sedação e evitar agitação, o desmame de sedação no paciente que está usando midazolam durante muito tempo e que está acordando agitado e você não quer voltar ao midazolam, o paciente que está fora da ventilação mecânica, agitação, em delírio, que você quer deixá-lo mais tranquilo para ele não se colocar em risco, é uma medicação boa, mas se você precisar de usar Precedex em dose alta, mais de 20, 30 ml hora no paciente, pensa em trocar o Precedex para outra medicação.
Hoje, lá no CTI que eu corri à tarde, nós trocamos o Precedex, precisou voltar o midazolam, a paciente com disfunção renal, e com dose baixa de midazolam e dose baixa de fentanil, ela respondeu muito bem. No melhor momento, eu vou novamente retirar esse midazolam e vou pensar novamente no Precedex ou novamente no Propofol, para ela não acumular, porque já está fazendo diálise. Então, Propofol e desmedetomidina relacionado ao benzodiazepínico, a diretriz sugere fortemente para que a gente evite o uso de benzodiazepínicos e dê preferência para os sedativos não benzodiazepínicos. Eles são preferíveis, mas não são, mas o benzodiazepínico não é contraindicado, só tem algumas essas particularidades que a gente conversou e que vocês precisam, obviamente, diminuir a incidência. E nenhuma diferença importante até então tinha sido demonstrada em relação ao Propofol e desmedetomidina. Hoje a gente sabe que não há diferença de uma forma geral, mas nos pacientes que precisam de uma sedação mais importante, mais profunda, não é desmedetomidina, porque ela pode fazer bradicardia, pode trazer repercussão hemodinâmica em dose alta e a bradicardia pode gerar baixo débito com má perfusão tecidual. E tudo que nós não queremos no paciente crítico é que ele perca a sua performance perfusional. A Propofol também faz, midazolam também faz, mas em dose alta, o Precedex dá muita bradicardia, mais do que as outras drogas, sobretudo quando ele é associado a algum opioide, porque ele é uma droga sedativa, é descrito como efeito analgésico fraco, mas na prática a gente sabe que não tem efeito analgésico, é só teórico, não tem analgesia. Considere que o Precedex, a desmedetomidina, não tem efeito analgésico, ela é só efeito sedativo. Muito bem, com relação à sedação, nós passamos por todos ali, depois a gente faz um compilado. E agora a gente conversa um pouquinho sobre dor. Olha só, até 70% dos pacientes que passam pela terapia intensiva, aquele trabalho que eu citei no início, sofrem dores moderadas a graves. 70%, é quase a totalidade dos pacientes. E aqui a gente não precisa ficar discriminando todos os tipos de dor, mas a nociceptiva e a dor neuropática são as dores mais comuns dentro da terapia intensiva, e a gente tem que ficar de olho. E as consequências da dor dentro da terapia intensiva, assim como da sedação, elas são todas ruins, muito ruins, e estão associadas a disfunções e a interferência na homeostase de vários órgãos e tecidos aí. No sistema cardiovascular, dor pode trazer hipertensão, taquicardia, sobrecarga cardíaca, agravamento, precipitação de isquemia biocárdica, vocês estão cansados de ver isso, a gente não precisa ficar lendo tudo isso aqui. Gastrointestinal, a gente já teve discussão aí sobre redução de motilidade, ilho paralítico, retenção urinária, náusea, vômito, e com isso vem a inabsorção que está aqui, que não está aqui, mas a síndrome inabsortiva do paciente usando opioide é muito frequente. Função imunológica lembra que a dor é uma experiência sensorial muito frequente e muito ruim. Toda vez que eu tenho dor e experiência sensorial muito ruim, eu libero uma série de neurotransmissores que esses neurotransmissores têm como segunda célula que tem mais receptores para ele a célula imunológica. Então, dor, assim como depressão, angústia, é imunomodulador negativo, tá certo? Nós não queremos isso para o nosso paciente. Aumenta a desatividade plaquetária, redução da função cognitiva, enfim, são só. Aqui é só para lembrar vocês que na anatomia da dor eu tenho três neurônios associados. O nociceptivo, que está lá na pele, que faz a conexão dele a nível da medula, quando ele cruza o trato, e aí ele sobe pelo trato espinotalâmico, que é o segundo neurônio, até o mesencéfalo, e do mesencéfalo leva a informação até o córtex. Então são três neurônios. Nessas sinapses, eu tenho várias medicações que agem em cada uma delas. Então, todos os nossos analgésicos que a gente usa no CTI de forma multimodal, eu posso e devo utilizar para que eu use doses menores e utilize maior número de medicações analgésicas para que cada um haja em um desses receptores. Os neurotransmissores atenuadores da dor, os mais importantes são aí em número a serotonina, mas em expressão de redução da dor a noradrenalina. Apesar da concentração dela ser melhor, a noradrenalina é um atuador de dor importante. Então, alguns antidepressivos que são inibidores dos receptores de noradrenalina são antidepressivos considerados aí de efeito analgésico. Muito bem.
As causas de dor no CTI aí são várias, são dezenas de causas de dor, a gente não precisa ficar preocupando aqui em citar todas elas, vocês conhecem, mas toda vez que eu tenho um paciente com dor no CTI, cuidado, não fique onde estão e peça para aumentar o fentanil, aumenta de 10 para 20. Faz um bolo de fentanil. A não ser que você está vendo esse paciente com muita frequência, você já sabe qual que é a causa da dor. Aí tudo bem, mas uma dobra de lençol é uma causa da dor. Um decúbito lateral que foi colocado há pouco tempo, que já está na hora de voltar e o paciente está cansado, fica 2 horas naquele decúbito lateral. Você sem estar crítico. É desconfortável, é necessário. Então, às vezes é isso. Um travesseiro que saiu, o paciente está com o pescoço torto, um infiltrado de um acesso qualquer. Então, toda vez que o paciente tem dor, dê uma olhadinha. Sobretudo quando essa dor é mais importante. Aqui nós vamos falar do BPS, vocês vão ver isso. Lembrando dos sinais vitais. Aqui, monitorização da dor, que a gente tem lá na nossa folha de balanço, o pessoal da enfermagem faz muito bem. Essa é uma escala muito simples, analógica, e o paciente cooperativo ele te fala. Agora, cuidado para não avaliar de forma unitária essa dor e correr o risco de subestimar a dor desse paciente. Uma dor que para nós homens é 8, às vezes para a mulher é 2. A gente é meio moleza mesmo para dor. E no paciente crítico é a mesma coisa. Então, essa escala é para avaliar a sua resposta. Então, se o paciente está queixando para você que a dor no momento é 7, 8 e você opta por fazer uma dipirona, por exemplo, e a dor logo após 1 hora ou 2 não cai para 2 ou 3, que é tolerada, no máximo tolerada, esse paciente está dizendo para você que ele precisa de um analgésico mais forte. Então, até pode manter aquele simples, mas associa um analgésico mais forte. Então, a resposta dele não significa que ele estando com dor intensa, ele precisa de obrigatoriamente de um opioide. Às vezes ele responde a drogas comuns. E o BPS, que a gente colocou já, esse nosso protocolo de sedação analgesia que eu fiz há 2 ou 3 anos atrás no hospital, ele já devia ter sido, ele era para ter sido implementado com treinamento de todo mundo, mas é muita coisa, são muitos protocolos, é muita coisa para resolver no CTI, então ele não foi oficialmente implementado de forma individual. Mas ele está lá, é o nosso protocolo, precisa de um treinamento frequente. Os enfermeiros já conhecem essa escala de BPS, que é a escala comportamental de dor, e é uma ferramenta que a gente usa para avaliação da dor nos pacientes que não estão comunicativos. São só 3 itens que a gente avalia, porque eu falei que deve ser simples, fácil, factível e fácil elaboração. Isso se faz de cabeça. Cada um dos 3 itens, que expressão facial, movimento dos membros superiores e conforto com a ventilação mecânica, recebe uma pontuação de 1 a 4. Então, 3, que é a somatória dos 3 itens, na numeração 1, na pontuação 1, é a ausência de dor. E 12 é a dor máxima. E a gente considera que de 3 a 5 esse paciente tem uma dor leve. Acima de 5 a enfermagem já vai comunicar o meu plantonista, e ela não vai comunicar o plantonista e falar, o paciente está com dor. Ela vai comunicar o plantonista, deveria comunicar você como plantonista, como médico, falar, esse paciente está com dor e o BPS dele é de 8. Você fala, meu Deus, BPS de 8, o BPS de 9, 10 é uma dor importante, eu vou ter que agir de forma mais importante aí. Levanta, vai lá ver que é aquilo que a gente falou, tá bom? É uma dor leve, uma dipirona, uma coisa mais simples. Uma dor importante também, a dipirona é uma coisa mais simples, mas avalie o BPS na sequência, tá? Para ver se ele precisa de alguma outra coisa. Muito bem. Manejo ideal da dor, aquilo que nós conversamos, avaliar a dor de forma sistematizada. A analgesia deve ser não só terapêutica mais preventiva quando possível. Então, se o seu paciente vai fazer uma amputação, já fornece para ele uma medicação que vai atuar na dor neuropática, sendo possível, para que você previna as dores importantes que vêm inerentes ao procedimento. E a analgesia é sempre multimodal. Associe vários analgésicos em doses baixas para que você consiga o máximo de analgesia com o mínimo de dose de cada um deles. Então, a associação de analgésicos, desde que eles não compitam entre eles, não há nenhum problema, muito pelo contrário, é uma indicação, tá certo? Ah, muito bem. Aqui, obviamente, a gente não precisa ficar estendendo demais. Aqui são os representantes da analgesia, todos eles, né? Aqui você pode usar vários, né? Dipirona, paracetamol, anti-inflamatório no CTI é proscrito, a gente não usa. A gente é muito radical com relação ao anti-inflamatório, senão que nunca poderemos usar. Não é isso. Mas de uma forma geral, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se está na terapia intensiva,
habitualmente está mal perfundido, habitualmente tem lesão celular, habitualmente tem um sofrimento renal, e se eu vou lá, além dos antibióticos que a gente dá demais, e dou um anti-inflamatório no hormonal, eu levo esse paciente para diálise. Então, tenta evitar, porque eu tenho outros representantes importantes aí. Tramadol, morfina, metadona, fentanil, a gente tem tudo isso, com exceção aí do alfentanil e no remifentanil, que no bloco tem, mas nós não temos para uso dentro da terapia intensiva. Clonidina, sulfato de magnésio. Então, o paciente que está usando opioide em dose alta, associação de um outro analgésico, do tipo gabapentina ou pregabalina, você precisa de alguma outra coisa, e o magnésio está ali no limite inferior, elevar o magnésio até próximo de 3, esse paciente responde melhor aos analgésicos que você estaria utilizando e você não precisa eventualmente usar um outro analgésico específico. Então, lembrar do magnésio nesses pacientes com dores intratáveis, sobretudo os pacientes pós-operatórios de artrodese, enfim. Ketamina, a gente precisa usar um pouco mais, não precisa porque é uma indicação, mas eu gosto muito da ketamina, eu acho que é uma droga atualmente que é a destrocetamina, o isômero de estrógeno, não é mais a ketamina antiga, ela é bastante tolerada, mas aqui eu faço um parêntese. A gente percebe que no dia a dia do nosso CTI a gente tem usado ketamina em doses muito altas, extra-analgésicas, porque a ketamina tem uma característica, uma versatilidade tão grande que em doses extra-analgésicas elas se tornam um sedativo dissociativo. Então, eu posso usar a ketamina como sedação e analgesia numa única droga? Posso. Eu posso usar só ketamina para indução para poder fazer intubação no paciente? Em dose correta? Pode e deve. Então, em doses baixas, nós vamos falar quais são as doses baixas aí, para a gente, sobretudo, usá-la de forma sinérgica. Outra coisa, se eu preciso usar o midazolam, ao invés de usar o midazolam em dose muito alta, eu consigo usar o midazolam em dose baixa e associar a ketamina ao midazolam, que é uma associação muito boa no sentido de potencializar a sedação, manter uma analgesia e evitar doses elevadas de midazolam. Então, é uma associação boa quando você precisa usar o midazolam dentro da terapia intensiva. Dipirona, mecanismos centrais, aqui eu coloquei só para vocês perceberem, 30 miligramas por quilo, tá? Não é um gramazinho de dipirona que vai resolver o problema do seu paciente. Paciente de 70, 80 quilos são 2 gramas de dipirona. Via de escolha é sempre venosa. A gente já tem no Brasil o paracetamol venoso, mas ainda não está disponível para a gente usar aqui no nosso CTI, está chegando ainda, é uma droga muito promissora, até melhor e mais segura que a dipirona, mas ainda não está chegando por conta do custo. A ketamina, que é a dose analgésica, vocês vão ver, é 0,01 a 0,05 miligramas por quilo por hora. Isso equivale aí, na nossa diluição padrão lá, não mais do que 10 ml hora. E a gente vê pacientes usando 20, 25, 30, 40 ml hora de ketamina, é além da dose analgésica. E a ketamina tem uma particularidade, ela dissocia, mas o paciente nem sempre está apagado, olho fechado. Eventualmente ele pode até ter uma abertura ocular estando dissociado. Então dá uma angústia na gente. Como é que eu vou entubar um paciente que eu fiz uma dose dissociativa de ketamina e o olho dele ainda está meio aberto? A gente tende a usar em doses extrapoladas. Lembra que isso pode acontecer, o paciente está analgesiado, está sedado. A associação dela com doses baixas de midazolam é muito boa, e essas alucinações e delírios que estavam associados à ketamina hoje ocorrem de forma bastante menos frequente, a não ser a salorreia que ainda ocorre, mas a associação de alucinação e delírio era com a ketamina antiga, a mistura racêmica ou racemato, e hoje a gente tem só o isômero de estrógeno, no nosso caso lá é a ciscetamina, que é a mesma coisa que a destrocetamina, é só a nomenclatura diferente. E ela é tão versátil que naqueles pacientes que puxa acesso, está em delírio, arranca tudo, sai cuspindo em todo mundo, quer pular da cama, você chega no plantão, tem 3, 4 técnicos de enfermagem segurando e uma enfermeira tentando cutucar, achando um acesso venoso para você fazer um aldol, não precisa. Só segura e faz uma ketamina M. 50 miligramas de ketamina M no paciente acima de 60 quilos, no músculo, ele não perde o drive respiratório. Em 15 minutinhos, 10 minutinhos, ele está tranquilo e aí você consegue pegar um acesso venoso e ajustar a sua analgesia, a sua sedação. Então é muito versátil, inclusive usar ketamina intramuscular para tratar a dor de cólica renal dentro do pronto-socorro, em UPA, vocês, alguns trabalham em UPA, pronto-socorro, então ela pode ser utilizada com mais segurança do que o próprio opioide, certo? Pregabalina e gabapentina a gente precisa usar, obviamente, nas dores neuropáticas, são bloqueadores de canal de cálcio lá na sinapse daquela anatomia da dor que eu mostrei para vocês, reduzem a sensibilização central tal, e tem os efeitos adversos semelhantes aos opioides. Então, em doses baixas, associado com outros sedativos.
E aqui analgesia balanceada, o que que é analgesia balanceada? É a analgesia onde eu associo vários analgésicos, mostrando uma resposta mais importante na dor neuropática. Aqui nada toca a reta, a meta-análise aqui é nitidamente favorável à analgesia balanceada, que na verdade o que eu estou falando aqui é analgesia multimodal. A gente precisa fazer associações de analgésico de forma um pouquinho mais liberal e menos sedativo de uma forma geral. Ah, os opioides, que é o que a gente mais usa aí, é uma droga que a gente usa demais no pós-operatório. Essa abordagem de analgesia multimodal é para tentar reduzir a dose de opioide, porque associações com ele são importantes de efeitos colaterais, gastroparesia, ah, agitação psicomotora, enfim. Então, analgesia balanceada para o opioide. Aqui eu coloquei isso aqui pelo seguinte: ah, a gente não precisa ficar prestando muita atenção nesses receptores Mi, kappa, e delta com relação aos receptores de opioide, mas lembrem o seguinte: cada opioide tem as suas características de potência. Uns mais fortes, que é o fentanil, morfina e metadona, outros mais fracos, que é a tramadol e codeína, tudo isso a gente tem dentro da terapia intensiva. A eficácia de todos eles é semelhante em doses analgésicas, né, equivalentes. E a gente precisa titular do efeito desejado, até a gente atingir efeitos adversos. Então, se o paciente precisa de uma analgesia importante, vai titulando a sua dose de opioide, até quando você percebe que o risco dos efeitos analgésicos do opioide estarem ali na iminência de acontecer, associa outros sedativos, ou associa de cara dois, três analgésicos diferentes, para que você evite esses efeitos colaterais. Uma associação importante, que eu vou falar aqui no finalzinho, é a associação com nalbufina. E aí tem que desmistificar uma coisa. Mas de uma forma geral, tramadol, 50 a 100 miligramas, um opioide fraco, morfina, 2 a 5 miligramas, que pode ser repetida a cada 20, 30 minutos, cuidado com a dose extra, e aí a metadona. De uma forma geral, nos pacientes com insuficiência renal, sugestão, metadona, que tem menos dificuldade de eliminação renal, e os pacientes hepatopata, fentanil. Então, para hepatopata, você tem da Cerise lá, que adora um paciente hepatopata, fentanil, e nos pacientes com disfunção renal, a opioide de escolha é a metadona. Obviamente, você pode usar qualquer um em qualquer situação, mas sempre otimizando. Com relação à nalbufina, que é o que eu falo para vocês, nalbufina é o seguinte: os opioides agem principalmente em dois receptores, Mi e kappa. Mi faz analgesia e depressão respiratória, kappa faz analgesia e euforia. Quando eu preciso usar opioide de forma intermitente, um pós-operatório, que eu não estou usando contínuo, o paciente está acordado, não está em ventilação mecânica, eu estou usando opioide, ele questiona dor para mim forte antes de chegar na próxima dose de opioide que está fixo, para que eu não repita a dose de opioides muito alta e corra o risco de fazer depressão respiratória e outros efeitos colaterais, eu posso associar a nalbufina, porque a nalbufina é o seguinte: ele é derivado de naloxona, e naloxona é um antídoto para o opioide. Então, acha-se que a nalbufina antagoniza o efeito analgésico do opioide. Não, ela antagoniza o risco de depressão respiratória, porque ele é um antagonista leve, Mi, mas ele é um agonista forte, kappa. Então, sendo um agonista forte, kappa, ela traz uma agonia, um efeito agônico de euforia, ela soma forças com a euforia e analgesia, e evita a depressão respiratória associada aí ao estímulo do receptor Mi. Então, um opioide de 8 em 8 horas, intercalados com analbufina, meia ampolinha subcutâneos de 8 em 8 horas, de forma que o paciente a cada 4 horas recebe um ou outro, é uma excelente associação analgésica para os pacientes que estão em dores importantes no pós-operatório, por exemplo. Certo? Bom, de uma forma geral, a gente discutiu aí analgesia, sedação no CTI. Ah, a mensagem principal, eu já repeti várias vezes aqui para vocês: se incomodem com excesso de sedação e não se incomodem com analgesia multimodal.
busquem analgesia multimodal, mas se incomodem muito com o paciente usando midazolam. Não estou dizendo que é para tirar de todo mundo, longe disso. Eu já prescrevi midazolam. Hoje mesmo eu sugeri iniciar midazolam no paciente lá. Mas usem com bastante cautela, use com bastante critério o mínimo de sedação possível e o máximo de analgesia com mínimas doses de cada componente que você abrir mão. Eu trouxe aqui para a gente finalizar, e aqui já deram aí 50 minutos, um caso clínico que é um caso clínico nosso lá da terapia intensiva do Hospital Metropolitano. Olha só, isso é diário. É um paciente internado no CTI, tratamento de sepse abdominal, sedado com midazolam e fentanil há 8 dias. Ele cursou com melhora clínica e foi iniciar desmame da seda analgesia para possível extubação. Aí o paciente fez uma sepse abdominal, foi para o bloco, tinha uma hernia encarcerada, translocação bacteriana, corrigiu a hernia, veio para o CTI, fez choque, evoluiu aí com ventilação mecânica prolongada. No sétimo, oitavo dia, ele estava estável, a gente começou então a diminuir a sedação dele. 3 dias depois, sem sedação, o paciente já não teve despertar esperado. Esse paciente ganhou a tomografia no terceiro dia. Será que ele ficou encefalopata? Será que ele teve alguma lesão neurológica que a gente não sabe? O exame neurológico dele à beira do leito, normal, mas ele recebeu uma tomografia. Então, essa tomografia não teve alterações. Muito bem, no quinto dia, ele começou a despertar agitado. E aí, ele recebeu um retorno da dose do midazolam para que ele não ficasse agitado no finalzinho do plantão diurno. E a meta desse paciente a longo prazo para sedação e analgesia era evitar o uso de analgésicos e de sedativos de ação longa. Mas aí o Gnomin passou e ligou o midazolam nele e voltou o fentanil. Mais uns dias lá de retirada no outro dia demora para acordar. Então, esse paciente que não está cooperativo, está mal adaptado à ventilação mecânica, a estratégia para esse tipo de paciente, e aqui eu já, né, a gente já discutiu isso várias vezes nos slides anteriores, é evitar o delírio e usar drogas de ação curta. Então, uma medida para isso é qual medicação utilizar. A sugestão poderia ser destrocetamina, propofol, analgesia intermitente, até você conseguir uma ansiólise enteral, atingir o nível sérico e seguir com desmame. Então, ou seja, se esse paciente precisa de uma ansiólise enteral, tá com a via enteral pérvia, inicia essas medicações ansiolíticos enterais de ação curta, inicia uma medicação, sedação ou analgesia de ação mais curta, não volte o midazolam e quando ele atingir nível sérico, você vai retirando, tá? Lembre, agora a desmedetomidina tá aí porque o paciente está em desmame, eu não preciso da sedação importante, assim como o propofol, tá? Esse paciente, por exemplo, poderia ter recebido propofol desde o início, propofol e fentanil, e ser suspenso ou reduzido em dose bem baixinha para que ele não perdesse o drive, para que ele tivesse uma maior performance no desmame da ventilação mecânica agora, que à medida que você não perde o drive utilizando o propofol dose baixa e mantendo o paciente em RAS 0 ou -1, dentro da terapia intensiva, você recruta feixes musculares e está nitidamente, diretamente implicado no sucesso do desmame da ventilação mecânica, certo? E aí o cenário 2 seria o mesmo caso se fosse definida a indicação de traqueostomia, ou seja, não conseguiu. Eu indiquei a traqueostomia para esse paciente, volta o midazolam e fentanil para ele ficar quieto, faz a traqueostomia e depois suspende, para que ele fique menos agitado. Muitos fazem, mas aí a sugestão é a mesma coisa: destroquetamina, propofol, eventualmente um opioide de ação mais curta, pode até ser o fentanil de ação longa, potente, mas em dose mais baixa, medicações interais para atingir nível sérico, depurar metabólito ativo de midazolam, total metabolização do fentanil, que o fentanil, lembra, ele não tem metabólito ativo, mas ele se acumula em gordura, então o fentanil recircula, o midazolam não recircula, ele só tem metabólito ativo. E depois seguir o desmame mais rápido, após a realização da traqueostomia. Fechou, turma? Ó, 55 minutos, 50 minutos cravados e agora a gente abre para nossa discussão, certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui parar a gravação. Muito bem.